Amém, amados? Muito boa noite, graça e paz, que alegria, que privilégio poder voltar ao Brasil, vir ao Paraná, a cidade de Maringá, e rever amigos, irmãos, e conhecer uma nova congregação, uma nova igreja também. Como o pastor Nivaldo falou, nós nos conhecemos em 1997, onde tivemos uma grande conferência na África do Sul, na cidade de Pretória. O nome era Jecoe, e a maior caravana foi brasileira. Tinha, eu acho que mais de 100 brasileiros naquela caravana, e eu tive o privilégio de, em alguns momentos, ser o tradutor em algum dos seminários, e ali eu pude conhecer irmãos muito preciosos, como o pastor Paulo Gessé, também que está aqui em Maringá, o pastor Nivaldo, e eles abriram as portas para, em 98, eu vir conhecer Maringá. Já tinha passado aqui na rodoviária algumas vezes, vindo de Autônia, indo para o Rio Grande do Sul ou para outro, mas nunca tinha conhecido Maringá. E de lá para cá, então, temos cultivado essa amizade tão preciosa. O pastor Nivaldo é realmente, tanto ele como a esposa, Silene, são anjos para a igreja de Maringá e para as nações também. Deus literalmente tem usado esse casal para abençoar a igreja brasileira em missões. E, amados, eu sou casado, tenho uma esposa linda também, né? Ela era para estar comigo, mas infelizmente não deu por questões financeiras. As passagens estão muito caras, os voos diretos para a África do Sul, que tínhamos sempre 9, 10 voos semanais, agora não tem mais nenhum há mais de 3 anos. Então a gente tem que fazer voos indo lá para o Oriente Médio ou lá para a Europa e descer para cá, dar um triângulo, e os custos mais do que dobraram. Como eu vim pregar numa igreja em Santa Catarina, na cidade de Brusque, então eu aproveitei, estou estendendo um pouquinho mais para fazer um tratamento dentário, que já estava mais do que na hora. Alguns dentes que há uns anos atrás era para ter feito tratamento de canal, agora já não deu mais, já tive que fazer uns procedimentos e esses dentes já se foram. Mas antes tarde do que nunca, né? E um irmão muito precioso na igreja lá em Blumenau está se oferecendo, está me ajudando, já desde o ano passado. E nós estamos então fazendo esse tratamento. E eu sou gaúcho, de descendência alemã. Eu sou criado ali no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Três Coroas, só que eu me criei lá no interior de Três Coroas. Só sabia falar português até a idade de 6 para 7 anos. Fui aprender português quando fui para a escola na primeira série. Rodei o primeiro ano por não saber falar português. E tive muitas dificuldades na minha infância e tal. Mas me converti com a idade de 23 anos. Missionários que vieram do Canadá e que falavam alemão, eram descendentes de alemães no Canadá, vieram pregar o evangelho para os descendentes de alemães ali no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos e no Vale do Paranhama. E ali eu então fui alcançado no dia 14 de julho de 1987. Lembro a data e o horário, era logo depois do meio-dia, por volta das 2 horas da tarde. Eu estava indo para a cadeia naquele dia, para o presídio, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, fez com que eu não precisasse entrar naquele presídio. Mas naquele dia, antes de eu partir para lá, alguém tinha atravessado a rua assim, veio fazer alguns documentos e tal, e falou para mim que só Jesus podia mudar a minha vida. Só Jesus podia trazer de volta a dignidade à minha vida. Ele era o único. E naquele dia eu o aceitei, e realmente eu posso dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Esse pastor missionário, ele e a sua esposa do Canadá, ele me convidou naquele dia que, se eu tivesse uma oportunidade, que eu viesse tomar um chimarrão com ele, ou um café. E como eu não fui para o presídio naquele dia, eu voltei na casa dos meus pais e pedi a bicicleta do meu pai emprestada numa terça-feira,
para eu ir num culto de oração, ou seja, ir tomar um chimarrão com um pastor pentecostal. E meus pais, eu fui criado na igreja luterana, dei muita dor de cabeça para os meus pais, porque logo depois da primeira comunhão eu já entrei para o mundo das drogas, da bebida, e fui um verdadeiro velhaco, né? Em alemão eles diziam, tu bist ein richtiger schlimmer Mensch. Tem alguém que fala alemão aqui? Que entendeu? É isso. E você é um verdadeiro velhaco. Né? Mas o meu pai não acreditou naquilo. Esse menino vai pegar minha bicicleta e vai vender para comprar porcaria também. E eu insisti, dizendo, não, eu me encontrei com esse pastor, e ele falou de Jesus para mim, e ele me convidou para tomar um chimarrão com ele. Era uma noite muito fria de inverno no Rio Grande do Sul, e eu fui com meu chinelinho de dedo, que eu não tinha nem tênis mais para usar, que já tinha perdido tudo, e fui com a bicicleta do meu pai. Cheguei lá, era uma terça-feira, culto de oração, tinha uma porta lateral. Quando eles viram que eu cheguei, o pastor pediu licença para os irmãos, a esposa ficou liderando o culto, dirigindo o culto de oração, e ele foi na casa dele pastoral, e ali ele tinha um fogão a lenha, colocou uma água para esquentar, e enquanto ele esquentava a água, preparava o chimarrão, ele foi dando testemunho de como Jesus, há 10 anos atrás, em 1977, havia tirado ele das drogas, da bebida, e o trazido para o reino da sua luz. E quando ele terminou o testemunho dele, o que eu senti foi de dizer assim, como é que eu faço para ser alguém como tu? Eu também quero ser assim um dia. E ali, ele pediu para eu dobrar meu joelho, eu dobrei. Ele tem uma mãozona bem maior que a minha, assim, ele botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim, pedindo que Deus trouxesse de volta dignidade na minha vida, que Deus pudesse me orientar e tal, aquela oração de pastor. E quando ele falou amém, enquanto ele orava por mim, amados, parecia que ele estava pegando a água quente da chaleira e derramando nas minhas costas. Algo me queimava nas costas, mas não era um queimar assim, dolorido, era um queimar gostoso. E eu abri o olho assim, olhei, mas a chaleira continua em cima do fogão fervendo. Não é chaleira. E quando ele me deu a mão, que ele me levantou, eu sabia que eu era uma outra pessoa. Quando me perguntam hoje, quando me perguntam se eu sei ou se eu entendo o que significa nascer de novo, eu sei. Nem todo mundo precisa ter aquele queimar nas costas como se fosse água de chimarrão. Comigo aconteceu assim. Cada um tem a sua experiência. O apóstolo Paulo caiu de um animal, alguns dizem que foi cavalo, outros dizem que foi camelo, mas ali ele teve a sua experiência, também não sentiu nada quente nas costas, mas perdeu a visão. Eu não perdi a visão naquele dia, mas eu senti que algo novo entrou em minha vida, e esse alguém é Jesus Cristo. Logo em seguida eu vim fazer o seminário Betânia, aqui na cidade de Altônia, não muito distante daqui. Como eu era muito ruim, ainda hoje não sou bom, perdoem-me aqui os universitários, os professores de português, mas eu era muito ruim no português, eu rodei em português. Passei até em teologias, em outras matérias, mas em português eu rodei, e fiquei triste, magoado com aquilo. Aí um dos professores, um dos pastores lá da Betânia me levou para Jocum, lá em Contagem, Minas Gerais. E lá então eu fiz a Jocum, me dei muito bem, por sinal. Fui ser missionário no Amazonas por um certo tempo, e voltei em 1991 para a minha igreja, para o Rio Grande do Sul, e fui num retiro de jovens, e ali eu conheci a minha esposa, a Ana Ruth. Começamos a namorar, daí noivamos, casamos, e eu disse para minha esposa algo quando eu a conheci, quando eu fui fazer a minha declaração para ela, quando eu fui pedir ela em namoro, eu disse, olha, só que tem uma coisa, eu tenho um chamado para ir para a África.
Deus falou muito claro comigo e era específico Namíbia. Isso Deus falou comigo lá em Contagem, em Minas Gerais, e confirmou quando eu estava no Amazonas. E se tu não pode ir comigo para a África, se tu acha que tu não vai conseguir, eu queria muito me casar contigo. Tu é a guria que eu gostei mesmo. E eu queria me casar contigo. Mas se tu não vai comigo para a África, então me diga hoje que eu vou procurar outra. Essa foi a minha declaração. E a coisa ficou assim, meia que em banho-maria durante uns 3, 4 dias. E eu louvo a Deus, amados. Não sei se vocês conheceram o pastor Asaf Borba, aquele menino. A irmã dele, a Carmélia, era professora de música da minha esposa. Nós agora estávamos, minha esposa era membro, ela era líder de louvor na Igreja Batista Filadélfia, da Convenção Nacional lá em Porto Alegre. E a Carmélia falou para ela assim: minha querida, tu não estava orando para Deus te trazer um varão? Você não precisa ter medo, porque se é de Deus, Deus vai abençoar muito vocês na África. Se não é de Deus, Ele não vai levar vocês para lá, as coisas vão mudar. Até o casamento ele pode mudar de ideia e Deus pode fazer outras coisas. Mas se é de Deus, não precisa ter medo. E foi a decisão que ela tomou, ela assumiu, aceitou aquele conselho, noivou comigo, casamos, e em 1994 fomos para a África em abril, e já se completaram agora no último mês de abril, 29 anos que nós estamos na África. Em nenhum momento nós nos sentimos abandonados, em nenhum momento faltou o pão nosso de cada dia na nossa mesa, e sempre Deus trouxe para nós o seu suprimento. E Deus tem usado irmãos como o pastor Nivaldo, quando a coisa estava muito difícil, cada vez mais complicada. Aí Deus usava irmãos como o pastor Nivaldo para levantar uma congregação aqui, uma igreja ali, para começarem a nos ajudar e aliviar as coisas. Que Deus abençoe vocês, pastor Nivaldo, você, a sua família, o teu ministério, e que essa igreja... Obrigado, pastor, por liberar o púlpito, algo perigoso nos dias de hoje, liberar o púlpito para outros, né? Porque acontece cada coisa nos dias de hoje, e às vezes também vem assim uns alemão assim, falar, e falam cada coisa que às vezes não deveriam falar, vai no intuito assim, mas Deus está no controle de tudo aqui hoje à noite. Eu gostaria de fazer uma leitura da palavra, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, e dos versículos 7 em diante. Dá para nos colocar de pé só mais uma vez para fazer essa leitura? Assim, se tem alguém cansadinho, com sono, já espanta o sono também. Atos 21, do versículo 7 em diante. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um daqueles 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Na outra versão, que serviam ao Senhor. Ele se tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Onde é que eu fiquei aqui agora? Versículo 10, isso. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, 2 pontos. Isto diz o Espírito Santo, não é o profeta. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando
e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, da Tua maneira, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos, eu vou mostrar alguns vídeos rapidinhos, e assim eu vou dando um testemunho, um relatório, mostrando para vocês como é que é o nosso trabalho lá, como que as coisas que Deus tem nos abençoado, porque tudo é Deus, é Ele que tem nos abençoado lá. Aqui é no Malawi. Malawi é um país que eu viajo, eu visito uma vez por ano, e começamos esse trabalho no ano de 2008, durante a Semana da Páscoa. Eu fui com um pastor da África do Sul, o pastor Eric Mampson, que é um dos meus líderes lá na África, o líder do nosso, onde nós congregamos lá. E só que ele não gosta de viajar, então ele passou para mim esse trabalho, e eu vou lá fazer um treinamento com os líderes, sempre por ocasião da Semana da Páscoa. Quantos ouviram já aquele filme, O Menino que Descobriu o Vento? Alguém assistiu? Eu recomendo. Esse filme foi feito aqui está a casa da mãe do Cachepa, que é um discípulo meu, ele se converteu no ano de 2008 mesmo, né? E aqui é o Lago Malawi. E aquele filme foi feito ali, naquela região ali. E muitas daquelas crianças até ficaram lá como coadjuvante. Como é que se diz? No filme. Não é o maior lago da África, é o segundo, mas é um lugar muito bonito. Peixe saboroso, gostoso. Pode passar o próximo. O último culto que eu estive com o Cachepa, eles estavam com 800 pessoas na igreja, na localidade de Kassindi, e em Balaka, próximo disso também. Aqui é na Namíbia. Aqui foi quando o pastor Edson Rios, aqui da igreja IPI de Dourados, foi nos visitar, ele, a esposa, o filho que é médico, a nora que é dentista. Foi uma grande bênção. Se tiver dentistas e médicos pediatras aqui, falem com o pastor Nivaldo e venham nos visitar. É algo tremendo que vocês vão poder fazer lá para nós. Aqui é na região do Rundo, onde nós temos um discípulo chamado Alois Nsamba. E de segunda a sexta, eu tenho procurado ensinar a eles a trabalharem na lavoura, na roça. Eu fui criado na roça, né, e fazendo isso aí, lavrando, né, e virando a terra. E hoje eles têm esse projetinho, onde eles então podem ter uma alimentação básica melhor, podem ter, porque a Namíbia, por causa do deserto do Saara, a vegetação é tudo espinho, é tudo savanas, então não tem frutas, não tem bananas e mangas como tem em outros países pobres da África. Como o Malawi é muito pobre, mas ninguém morre de fome. A Namíbia é muito seca, e ali eles então podem fazer essas hortas, e quem planta, colhe. É só irrigar, é só cultivar um pouquinho. Aqui os jovens fazendo uma casa para um jovem que estava se casando. Aqui um culto de domingo, estava muito quente dentro do templo, nós não temos os ar-condicionados e tudo, então preferimos fazer o culto do lado de fora. A região do Rundo, na Namíbia, fica no noroeste, e o nome da tribo é o Kwangali. Hoje nós temos 7 congregações nesta região, todas elas crescendo, seguindo em frente. O meu pastor costuma dizer, esse missionário que veio do Canadá, o pastor Ademir Fleck, e ele diz, olha, se é que existe o bem do mal, não existe. Mas se existe, a pandemia foi uma coisa boa para nós, porque todas as igrejas cresceram. Enquanto que estava todo mundo de lockdown, preso aqui, preso lá, nós fazíamos os cultos na mesma, a menos que viesse uma coisa por escrito, dizendo que não pode ter culto. Como não vinha, a gente fazia os cultos, fazia os batismos, e todas as congregações cresceram. As 7 congregações na tribo dos Kwangales. Aqui é no deserto da Namíbia, na localidade do DRC,
É uma favela, aqui nunca chove. Nesses anos todos que eu estou lá, nunca vi chuva aqui. Então temos uma creche, só que esse lugar da creche, agora o governo pediu de volta o terreno para a construção de uma clínica, de um posto, e eles cederam outro terreno para nós, então nós entregamos esse prédio de volta, eles vão demolir e vão fazer outra coisa, e nós então construímos uma escolinha nova. Em uma semana, nós conseguimos levantar um prédio novo, não muito grande. Como não chove, não foi preciso fazer telhado, com telhas, fizemos tudo com uns tabuão, assim, aqueles que se faz no interior de prédios, e construímos assim. Fizemos o telhado com tabuão também. Pintamos aqui um culto com batismos, na tribo dos Quangales. Ali está o Alois, um ótimo obreiro, muito dedicado, trabalhador, muito prestativo, amoroso, assim, gosta daquilo que faz. Era assim que a gente fazia. Levava todo mundo na caminhoneta e os batismos iam acontecendo. Essa igreja agora já está com a construção quase concluída também. Todas as 7 congregações já estão com os prédios prontos. Essa aí só falta os banheiros. Então, esses jovens ali, depois eu vou falar um pouquinho. Aqui é na África do Sul, na cidade de Porto Elizabeth, em Uitenhage. Isso aí foi o que eu me criei fazendo mudinhas e plantando e transplantando. E hoje nós temos 4 projetos de hortas numa favela enorme chamada Joe Slovo. E ali, então, durante a pandemia, nós começamos a aumentar a produção e a colheita. Hoje, nós estamos, isso é para a honra e glória do nome de Jesus, uma média de 1.000 casas por semana. Ou seja, são 250 casas ou famílias por dia, de segunda a sexta, mas um mínimo de 1.000 famílias por semana que são abençoadas. Na creche, todas as tardes tem um sopão e 200 e poucas porções são servidas também. Na creche nós temos crianças na idade de 3 para 6 anos, porque até os 3 anos elas estão na África, elas mamam no peito da mãe. Depois dos 6 elas vão para a escola pública. Segura esse vídeo só um pouquinho para eu poder falar aqui um pouquinho daquele ali. E depois dos 6 elas vão para a escola pública. Por mais pobre que é a escola, sempre tem uma merenda escolar. Então, depois dos 6 anos, ninguém mais morre de fome também. E antes dos 3, o peito da mãe sempre tem leite. Então, dos 3 aos 6 anos é a idade mais crítica das crianças. Isso na África do Sul e na Namíbia. Aqui é na Namíbia, na tribo dos Himbas. A capital da Namíbia é uma cidade muito linda, bonita. Foi uma colônia de alemã, foi colonizado pelos alemães. Mas a tribo dos Himbas, que ficam no noroeste, na minha opinião, isso é a minha opinião, o lugar mais rústico, para não se usar a palavra primitiva, da África. Eles ainda vivem assim, não tem água, não se toma banho. Quando vem o período, no caso das mulheres, o período menstrual, aí quando termina, daí tem uma água para se lavarem. Mas caso contrário, aquele penteado delas ali, aquele cabelo delas, aquilo ali é uma obra de arte, aquilo ali leva 3, 4 dias para fazer aquele penteado. Onde tem também bastante barro, onde tem bastante pó de uma rocha que eles tiram, e aquilo não pode lavar, porque se lavar estraga tudo. E aquilo ali custa muito para fazer aquilo ali. O toquinho de baixo assim é a ponta do rabo dos cabritos, que elas colocam ali. E assim. Na África do Sul nós estamos então, fomos para lá em 2007 e 2008 nós começamos os projetos. Esse aqui durante a pandemia, essa favela aqui foi formada durante a pandemia, 3.000 casinhas de zinco velho se instalaram naquela fazenda ali, que era uma criação de ovelha, que foi, eu não quero aqui falar de invasão de terra ou coisa, mas é uma terra que foi então, mas mesmo assim nós estamos lá, estendendo a mão,
tentando plantar uma igreja. Hoje nós já temos um terreninho que o governo cedeu para nós, onde nós queremos então começar uma igreja lá. Os cultos ainda são ao ar livre, aqui já é uma outra favela também. Nós temos sempre uma média de 4 para 5 mil repolhos plantados, e conforme vamos colhendo, vamos plantando também. Vamos colhendo e vamos replantando, vamos colhendo e plantando. Aqui é um outro projetinho. Isso aqui era um lixo, era um lixão. Era só sacola de plástico, garrafas, latinhas e papelão, era um lixão. Mas quando eles cederam o lugar para nós, eu disse, não, aqui tem, essa terra é boa, nós vamos. Aí um dia estava passando uma patrola, aqui chama de patrola, aquela que fica lavrando as ruas, e eu vi que ele tinha aqueles ganchos atrás, assim, a máquina tinha. Eu fui lá, dei uma propina, dei uma gorjetinha para o cara, eu digo aqui, ó, usa essa patrola, entra aqui no nosso terreno, o diesel é do governo, mas Deus vai abençoar assim mesmo, e passa essa máquina. E ele foi lá e passou para lá e para cá, trouxe todas as pedras para o surface, como é que é, para cima. Nós recolhemos as pedras todas, colocamos nos arredores como cerca, e hoje temos aquele lugar ali naquela horta. Para a honra e glória do nome de Jesus. Há uns 4 anos atrás, foi antes da pandemia, teve um concurso na África do Sul, na região do Eastern Cape, de Port Elizabeth, que a Secretaria da Agricultura fez. E o nosso projeto, esse aí, no final do concurso, tirou o primeiro lugar. E o prêmio foi uma caminhoneta Toyota. E Deus nos abençoou. Hoje o projeto, a senhora que é encarregada do projeto, a irmã Miriam, ela anda com a caminhoneta, leva os vegetais para tudo que é lado, como precisa também, e foi esse projetinho aí. Então eu tenho dito, quando a gente quer, não precisa mendigar, não é uma crítica, é uma observação. Quando a gente quer, a gente não precisa ficar mendigando o pão nosso de cada dia. Eu tenho visto muitos dos nossos discípulos lá, que não tinham dinheiro para comprar um chinelo, não tinham dinheiro para comprar uma camiseta, as moças não tinham dinheiro para comprar um sutiã, elas não tinham dinheiro para comprar o necessário para a higiene pessoal delas. Hoje elas conseguem vender o que elas produzem, e com esse dinheiro já podem comprar até um celular e comunicar no WhatsApp comigo. Quem quer, faz. Mas precisa querer. Eu sempre tenho dito que Caleb queria. E o outro foi Josué, não foi? Eles queriam um relatório diferente. Eles não queriam um relatório só de miséria, só de sensacionalismo, só de pobreza, e de faz chorar aqui, e de faz chorar. Amados, ninguém vai ganhar uma oferta maior por sensacionalismo. Eu poderia vir aqui e fazer vocês chorarem à vontade, se eu quisesse. Eu tenho um material fotográfico para isso. A pergunta é, eu preciso fazer isso? O meu Deus precisa disso para me sustentar? Um dos primeiros cânticos que eu aprendi a cantar quando me converti foi: conta as bênçãos, tantas quantas... Como é que é? Dize-as quantas são. Amados, tem muitas bênçãos que Deus tem nos abençoado. Quase que eu perdi a bênção da África. É por isso que eu li esse texto aqui. Amados, quando eu conheci a minha esposa, nós noivamos, casamos, e agora então eu assumi a co-liderança, ou a vice-liderança dos jovens na igreja. E estava bem, eu pregava todos os sábados, e ainda era escalado para pregar um domingo aqui, ou domingo ali, e eu estava muito bem. E a minha esposa cantava, ela não podia sair daquela igreja, porque ela era a voz, ali a líder do louvor na igreja. Como é que vamos perder a nossa líder de louvor? Como é que vamos mandar ela para a África? E daí vem uma proposta. Olha,
esse moço fala alemão. Tem uma cidade aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, de colônia alemã, Santa Cruz do Sul, e eles precisam de alguém neste perfil para liderar a igreja lá. Aí a proposta foi um golzinho com álcool, era sempre aquele golzinho antigo com radiador, era álcool. E me dá um telefone, uma escrivaninha, um escritório. Amados, tudo que eu almejava um dia era ser pastor e ter o meu escritório, o meu telefone para fazer as ligações. Alô, aqui é o pastor Silmar que está falando. E eu balancei. Eu tinha um chamado para ir para a Namíbia. Eu tinha um chamado para ir ser bênção, abençoar e servir os povos na África. E eu amo comida, amados. Santa Cruz é uma cidade onde a culinária é boa. Não por eu ser alemão, mas das comidas alemãs do sul do Brasil, Santa Cruz é uma das melhores. É para lá que eu vou, gente. Eu não tinha um carro, mas eles estavam me oferecendo um golzinho a álcool. 2 portas. E no dia que eles me chamaram para a reunião do conselho e me fizeram a proposta, eu pedi alguns dias para dar a resposta. Se eu não me engano, foi 1 semana ou 2. E eu saí da igreja. No final, fui lá na frente. A parada de ônibus era no terreno, ao lado da igreja, no prédio, ali era a parada do ônibus, que ia me levar para casa. E antes do ônibus chegar, tinha passado alguns anos, o Espírito Santo falou comigo: eu te chamei para a Namíbia. Eu vi que ninguém do conselho tinha saído, eu voltei ligeiro lá dentro. Eu digo, irmãos, eu já tenho a resposta. Eu vou para a Namíbia. Me perdoem, mas Deus já me deu a resposta. Eu estava ali fora esperando o ônibus, e eu sei quando o Espírito Santo fala comigo. Voltando aqui o texto. Amados, o apóstolo Paulo também passou por situações assim. Veja que quando ele estava fazendo uma viagem junto com seus companheiros, estava indo rumo a Jerusalém, não era de avião nem de trem, era talvez a pé ou só na cavalgada, só na camelada. E passaram por alguns lugares, teve lugares que ele ficou apenas um dia. E tem momentos, amados, que Deus nos dá a oportunidade só de uma noite. A igreja dos Hereros, na localidade do Okundiato. A oportunidade que Deus me deu para ir ao Okundiato, a primeira vez foi uma noite. Porque no dia seguinte eu tinha que seguir para dar aula no seminário do pastor Udo, numa outra localidade. Então eu fui no dia anterior, fiquei onde evangelizamos o irmão Matuzzi, o Engelbert. Ali ele se converteu, foi comigo até o seminário, ficou uns dias lá no seminário. E depois, então, demos início à igreja no Okundiato, que hoje é o melhor prédio da localidade da tribo dos Hereros, é o prédio da igreja. Não que o templo tenha que ser bonito como esse, precioso como essa coisa, mas para a honra e glória do nome do Senhor. A igreja é o prédio mais significante daquela localidade. E a igreja também. Não só o prédio. E o apóstolo Paulo aqui, de repente eles chegaram num lugar e ficaram na casa de Filipe, uma localidade chamada Cesareia. E quando eles chegaram na casa de Filipe, quem relatou isso aqui foi um médico chamado Lucas, companheiro de Paulo nas suas viagens, na sua jornada. Eles perceberam que Filipe era um daqueles 7 diáconos que foram eleitos lá no início. E ele era evangelista também. Amados, evangelismo não é só para evangelizar, até os diáconos precisam evangelizar. Todos os membros, nós somos membros uns dos outros.
Nós temos um compromisso uns com os outros. O Senhor usa todos nós. E esse Filipe era um evangelista e ele tinha 4 filhas. Eu tenho 2 filhos. Às vezes, não é que me preocupa, mas às vezes me vem aquela, o que eles estão dizendo ou falando dos meus filhos? E foi diagnosticado aqui por esse médico, Lucas, que escreveu, que relatou o livro de Atos, que as 4 filhas de Filipe estavam servindo a Deus. E isso é fruto de muita dedicação e oração dos pais. Se nós não orarmos, se nós não educarmos, não discipularmos os nossos filhos, eles não vão muito longe na fé cristã, não. É só vir às universidades, e olha, amados, eu não sou contra a universidade, mas se tem uma coisa que sabe roubar a visão cristã dos nossos jovens hoje, chama-se universidade. Não sei se eu posso falar sobre isso, mas não é sobre isso que eu vim falar aqui. Mas é uma preocupação. Eu orei muito pelos meus filhos durante o tempo universitário deles. Enquanto que eles estavam lá estudando, a minha filha fez medicina, o meu filho fez psicologia industrial, o meu filho hoje é piloto também. E teve um momento da vida em que eu tive que sentar com a minha filha. Eu digo, tu vai abandonar, tu vai negar a tua fé evangélica por causa disso? Dá uma recapitulada na tua vida. O teu nascimento já foi um milagre. A tua infância, a minha filha nasceu com Purder's disease, é uma doença, descalcificação óssea, que dá na cabeça do fêmur, e ela tinha uma perna mais curta, ela andava assim, ela tinha uma perna mais curta, e 3 vezes foi organizado ou programado a cirurgia, só que o médico não tinha ainda total certeza de como ele ia proceder depois da cirurgia, qual o tipo de prótese que ele ia colocar. Mas o médico era crente também, e nós antes de sairmos do consultório dele, sempre orávamos e orávamos. Eu sei que a 4ª vez que a minha filha foi fazer o raio-x, e nós fomos levar o resultado, o médico, quando ele botou aquela chapa assim contra a luz, assim, que ele, what is happening here? O que aconteceu aqui? E a minha esposa, o que é, doutor? O que é, doutor? What's going on? Nós não vamos precisar mais fazer cirurgia. E tinha um desenho assim, como se, que nem um tijolo, quando a gente senta ele no cimento, fica escorrendo o cimento para baixo, que a gente tem que passar a colher. Aí ele até usou, talvez no máximo uma raspagem para tirar essa sobra que está descendo pelas laterais. Eu disse, não, eu gosto de construção rústica. Eu sou rústico. E a minha filha é uma médica rústica hoje. Não precisou fazer raspagem nenhuma. Tá? Deus literalmente sarou, restaurou a perna dela. Como é que tu vai abandonar Deus agora? Por causa de uma ideologia, por causa de ideias que os professores trazem para ti na universidade. Eu disse, tu tem autoridade espiritual para sentar com cada um daqueles professores. Eles têm autoridade para ministrar as matérias para ti. Mas quando é para falar de Deus, tu tem autoridade para falar com eles também. E eu quero te dizer, meu jovem, você que está Deus está te chamando, Deus vai te capacitar a falar, não a brigar, nós não fomos chamados a briga, mas a explicar para os nossos professores incrédulos, ateus, que Deus é Deus. E as filhas de Filipe eram assim, elas evangelizavam, elas profetizavam. E ali ficaram, veio de repente um profeta meio doido, meio gaúcho assim, meio alemão das grotas, meio interiorano. O cara não sabia nem como mencionar o nome de quem estava falando, e ele vai lá e tira o cinto. Era do apóstolo Paulo, mas ele não sabia nem o nome de Paulo. E ele tira, eu não vou tirar para não acontecer como aconteceu da última vez. Foi um fiasco, pastor. Foi. E eu não posso tirar o cinto aqui, senão eu tenho que ficar segurando.
E ele tirou o cinto de Paulo e amarrou as mãos aos pés. E ali ele fez aquela profecia gráfica assim: isto aqui vai acontecer com o dono deste cinto aqui. Não sei nem o nome dele. Mas o dono deste cinto, se o cinto é emprestado, daí problema de outra pessoa. Mas o dono do cinto vai ser amarrado assim, vai sofrer quando chegar lá em Jerusalém. O que o grupo de Paulo começou a fazer? Que estava acompanhando ele? O que os irmãos da igreja local, na casa de Filipe, começaram a fazer? Porque eles não perdiam tempo, eles se reuniam na casa de Filipe, como um grupo caseiro, como uma célula, e ali, à noite, ali eles passavam estudando, orando a palavra de Deus, e começaram a persuadir, começaram a oferecer para Paulo: olha, Santa Cruz do Sul é uma comunidade alemã, a cidade é limpinha, gostosa, a comida é boa, você vai ter uma vida muito boa, Paulo, fica aqui. O que tu vai querer ir lá para Jerusalém para apanhar? Aí talvez os colegas de Paulo chegam: olha, Paulo, tu és um homem tão inteligente, tão sábio, tu não está vendo, tu não percebe, Paulo, que Deus está usando de misericórdia para contigo, até o ponto de enviar um profeta aqui para dizer para tu não ir para Jerusalém? E todos, companheiros de Paulo e os da igreja local, começaram a dizer para Paulo: fica aqui. Paulo, dá para imaginar, Paulo, com essa tua sabedoria, com essa unção que você tem sobre a tua vida, se você ficar aqui, hoje nós somos um grupinho, daqui poucas semanas, meses, isso aqui vai ser uma mega igreja, Paulo. Nós vamos botar alto-falantes, nós vamos botar todos os materiais que precisam na igreja. Essa aqui vai ser uma igreja da hora, top. Vai ser a igreja da vibe. E Paulo ouvindo: nós vamos botar carpete, as pessoas vão poder cair, não vão nem machucar a cabeça. Paulo, fica aqui conosco, Paulo. E Paulo olha para eles: o que vocês estão fazendo, gente? Eu sei quem falou comigo quando eu estava na estrada de Damasco. Eu sei foi quem tirou a minha visão, quem me derrubou daquele animal que eu a ponto de cair no chão. Eu sei quem falou comigo. Eu sei quem perguntou para mim por que eu estava perseguindo a ele. O que vocês estão fazendo, gente? Chorando e magoando o meu coração. Eu tenho algo para dizer para todos vocês. Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado e sofrer, para apanhar lá em Jerusalém. Se necessário for, eu posso até morrer pelo nome de Jesus. Não por política. Por política eu não vou morrer, não. Mas pelo nome de Jesus, eu me dou. Eu vou para lá. E é para lá que eu vou. Quem quer vir junto, que vem. Amados, isso nós praticamente perdemos nos dias de hoje. Eu estava contando hoje de manhã, segundo um levantamento, de cada 10 missionários que saem de campo, estou falando a nível de campo de África, do continente africano, de cada 10 missionários que se aposentam, ou vão embora por invalidez, ou porque não tem sustento para permanecer lá, ou porque alguma coisa aconteceu com eles, de cada 10 que saem de ação, volta um. Sai 10 para voltar um. E eu acho que o assunto de missões, como diz o meu amigo lá no Rio Grande do Sul, precisa voltar a bailar de novo. Não é bailar, precisa voltar à tona. Quase não se fala mais de missões hoje. Quase não se tem mais púlpito aberto ou liberado para se falar de missões. Porque a vibe do momento é prosperidade,
é vida boa. A vibe do momento é outra. Sendo que a vibe de Deus, amados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Mercedes-Benz, a sua BMW, vendeu a sua fazenda. Não, Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Eu criei no Senhor no dia 14 de julho de 1987, e não pereci. Deus me salvou, mudou a minha vida, trouxe de volta a dignidade. Eu jamais poderia estar aqui falando para esses irmãos aqui hoje à noite. Jamais. Mas Deus faz isso. Até melhorei o meu português. Deus me deu graça para melhorar o meu português e poder falar para a igreja com tantos universitários e profissionais liberais que tem aqui hoje à noite. Deus é bom. Vamos nos colocar de pé. Queridos, essa é uma igreja missionária, deu para se perceber desde o primeiro momento. Eu abri a porta hoje dessa igreja. Eu estava ao lado, eu só não botei a mão na chave, mas enquanto que ele estava, eu estava com a mão no ombro dele assim, e ele abrindo a porta. Mas desde que eu cheguei aqui, deu para sentir e respirar essa igreja, essa congregação, com esse amor, com essa paixão por missões. E eu tenho certeza que não só vocês vão continuar sustentando missionários, mas como vocês também vão enviar missionários. Amados, as portas de muitas tribos, povos e raças estão abertas, escancaradas, mas ninguém quer ir. Nós precisamos com urgência um casal para nos auxiliar na área teológica, no ensinamento, no doutrinamento da palavra entre os quangales. Mas ninguém vem. Um casal que estava disposto a ir, ganhou uma proposta para ir para a Europa e ele escolheu a Europa. Nada contra a Europa, eu amo a Europa, eu sou descendente de alemães e é tão bom viajar pela Europa. Mas nós precisamos com urgência. A tribo dos Imbas, até hoje não tem uma Bíblia traduzida para eles. Ou seja, a Bíblia até tem, muito mal traduzida, porque na língua oxereiro, amor significa sexo. E toda vez que a Bíblia fala de amor na língua deles, fala de sexo. E amor na Bíblia não é sexo, é Deus amoroso. E assim há tantas necessidades. Quando nós vimos um vídeo ali antes da mensagem, de um jovem missionário relatando no sul da África, na verdade na África do Sul, aquilo é verdade, eu tenho visto isso quase que diariamente quando eu estou lá. As pessoas se convertem, você faz um apelo num culto como esse, vem todo mundo para frente e quer oração, porque quer ser abençoado, quer ter um emprego. Desemprego na África do Sul é um horror, principalmente com a pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego, inúmeras indústrias fecharam as portas, a criminalidade foi lá no alto, e as pessoas vêm para receber oração, querem a bênção de Deus, mas na segunda, na terça, quando elas têm um aperto, uma situação difícil, elas vão lá no cemitério falar com os ancestrais. É uma tradição da tribo Xhosa, a tribo do Nelson Mandela na África do Sul, falar com quem já morreu. E ai de quem não obedece uma recomendação de quem já morreu. E eles vêm e falam, no momento que eles invocam as vozes de quem já morreu, eles vêm. Às vezes tem criancinha falando com a voz de um vovozinho, de um tio, de uma tia. Isso é real. O que muda isso? A política? Não. O que muda isso é o Evangelho de Jesus. Mas a política não transmite Evangelho.
O Evangelho é transmitido pelo corpo de Cristo, pelos discípulos de Jesus. O único órgão, organismo chamado e comissionado para levar a palavra de Deus adiante, para transformar vidas, chama-se Igreja Cristã. É contigo, é comigo, é conosco que Deus conta para mudar as situações de muitas e muitas vidas mundo afora. Deus te abençoe. Feche os teus olhos. Senhor, nós oramos nessa noite, agradecidos a Ti, por esse tempo aqui, de comunhão uns com os outros e também contigo. Pai, assim como o apóstolo Paulo assumiu aquele compromisso, e ele não renunciava a isso de jeito nenhum, ninguém o persuadia a voltar atrás, nem mesmo irmãos, mas ele foi adiante. Pai, que essa igreja, que assumiu um compromisso missionário contigo, de alcançar vidas, de alcançar povos, aqui em Maringá, aqui no Paraná, aqui no Brasil e até pelas nações da terra, continua usando esta igreja, usa este ministério, usa, Pai, a liderança dessa igreja, cada membro, cada família aqui representada, que eles continuem sendo bênção para muitas vidas, assim como eles têm sido até aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra também, em nome de Jesus, amém.